Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês alguns relatos de terror tão reais que vão fazer você olhar duas vezes para os cantos da sua casa. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum relato arrepiante como esses. Ative o sininho também, porque o medo não espera e você também não vai querer ficar de fora, não é mesmo? Então, prepare-se, apague as luzes se tiver coragem e vamos mergulhar juntos nesses relatos assustadores que realmente aconteceram. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa. Comigo e com minha irmã somos gêmeos. Quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por serem gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos! Pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou ela embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência, um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que, passado alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época, e já morávamos em outra casa, aliás. Acredito que era um sábado, porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho, esperando o almoço ficar pronto. Era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve, não é? Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês, não é? Que coisa!" E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora. Minha mãe vem igual louca para cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio e então tinha 2 caminhos. Um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, se não teria visto com certeza. Bom, estamos bem. Nunca mais vimos esta velha na vida e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando. Era madrugada quando despertei com uma sensação estranha. Algo que não sabia explicar. A casa estava mergulhada em silêncio absoluto, exceto pelo som suave do vento batendo contra as janelas. Levantei-me da cama com a intenção de beber um copo d'água, mas assim que coloquei os pés no corredor, algo me chamou a atenção. Havia uma sombra parada bem à frente. No primeiro instante, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças, ou talvez algum reflexo vindo da rua, mas ao piscar os olhos, percebi que a sombra continuava exatamente no mesmo lugar, imóvel, como se estivesse me observando. O ar ficou denso, pesado, e um arrepio percorreu toda a minha espinha. Com o coração acelerado, decidi dar alguns passos na direção daquela figura, ainda tentando acreditar que não havia nada de anormal. No entanto, a cada movimento meu, parecia que a escuridão ganhava forma.
contorno. Foi nesse momento que ouvi um sussurro baixo, quase ininteligível vindo dela. Meu corpo inteiro travou. O medo me paralisou por alguns segundos, até que instintivamente comecei a recuar. Passo após passo, voltei ao quarto, trancando a porta atrás de mim com as mãos trêmulas. O resto da noite foi um tormento. Permaneci acordado, deitado na cama, com os ouvidos atentos ao som de passos arrastados ecoando pelo corredor. Até hoje, não consigo explicar o que vi naquela madrugada. Às vezes me pergunto se era apenas fruto do cansaço ou se de fato alguma coisa me visitou naquela noite. O que sei é que desde então nunca mais consegui andar pela casa no escuro sem sentir aquela sensação terrível de estar sendo observado. Sempre tive o hábito de deixar uma pequena luz acesa no corredor, para não ficar completamente no escuro. Numa noite qualquer, acordei de repente com a sensação de que havia alguém no meu quarto. O ambiente parecia pesado e, por mais que eu tentasse ignorar, não consegui voltar a dormir. Deitado, virei o rosto para o espelho que ficava em frente à cama. Foi então que meu sangue gelou. No reflexo, vi claramente uma figura atrás de mim. Ela permanecia parada, imóvel, como se estivesse me observando. O detalhe mais perturbador é que, quando criei coragem para virar o corpo, não havia absolutamente ninguém lá. Mas ao voltar os olhos para o espelho, a figura continuava ali, fixa, como se zombasse do meu medo. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas fruto da minha imaginação. Quando abri novamente, o reflexo estava vazio, apenas mostrando o quarto silencioso. Mesmo assim, a sensação de que não estava sozinho permaneceu durante toda a madrugada. Desde aquela noite, evito ao máximo olhar diretamente para o espelho no escuro. Algo dentro de mim insiste em dizer que se eu encarar por tempo demais, aquela figura voltará a aparecer. E dessa vez, talvez não fique apenas no reflexo. Era tarde da noite quando ouvi barulhos estranhos vindos da cozinha. No início, pensei que fosse apenas o vento balançando alguma janela mal fechada. Mas, conforme os minutos passavam, os sons se tornavam mais claros. Passos leves, arrastar de cadeiras, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. Criei coragem e fui verificar. Andei lentamente pelo corredor, sentindo o frio subir pelos pés descalços. Quando alcancei a porta da cozinha, percebi que as luzes estavam apagadas. Toquei o interruptor, mas antes mesmo de acendê-las, ouvi nitidamente o som de talheres sendo mexidos, como se alguém estivesse revirando gavetas. Acendi a luz de repente, esperando surpreender quem quer que estivesse ali. Mas não havia ninguém. As cadeiras estavam fora do lugar e uma das gavetas estava entreaberta, como se tivesse sido remexida. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que os ruídos. Voltei para o quarto, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. No entanto, enquanto me deitava, o som voltou a ecoar pela casa. Passos arrastados e o rangido da porta da cozinha. Dessa vez, não tive coragem de sair novamente. Fiquei imóvel, coberto até a cabeça, rezando para que a noite passasse logo. Sempre gostei de me olhar no espelho do quarto, mas naquela noite algo parecia diferente. A luz estava baixa e meu reflexo parecia mais nítido que o normal. Enquanto ajustava o cabelo, percebi que meus movimentos não coincidiam perfeitamente com os do reflexo. Um leve atraso, quase imperceptível, mas suficiente para me gelar. Aproximei-me do espelho,
tentando enxergar melhor, e notei que meu reflexo sorriu por conta própria. Um sorriso lento, frio, que eu não tinha feito. Recuei, o coração acelerado, tentando me convencer de que era só cansaço ou imaginação. Mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Quando finalmente olhei de novo, o reflexo estava imóvel, encarando-me fixamente. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que os olhos do meu reflexo tinham uma expressão estranha, quase maliciosa, algo que eu nunca tinha visto antes em mim mesmo. Afastei-me do espelho e saí do quarto. Durante toda a noite, senti a presença daquele olhar me seguindo por toda a casa, como se o reflexo tivesse saído do vidro e estivesse à espreita. Moro em uma casa antiga, cheia de rangidos e sombras, mas sempre pensei que eram apenas barulhos normais da idade do lugar. Até aquela noite. Eu estava subindo as escadas quando ouvi um sussurro baixo vindo do andar de cima. Pensei que fosse meu irmão, mas ele já estava dormindo. O sussurro repetia meu nome de maneira insistente, e cada vez que eu parava para ouvir, o som cessava. Mas assim que eu avançava, ele retornava, mais claro e próximo. Apertei a mão no corrimão e comecei a subir com cuidado, mas algo me fez olhar para trás. Ninguém. Apenas o escuro. Quando cheguei ao topo da escada, a voz cessou abruptamente. O silêncio, porém, era pesado, quase sufocante. Entrei no corredor do segundo andar e vi a porta do meu quarto se abrir sozinha. Um frio intenso tomou conta do ambiente. As vozes, agora várias, pareciam vir de dentro do quarto, murmurando algo que eu não conseguia compreender. Corri para a porta e fechei-a com força, trancando-a. Passei o resto da noite sentado no sofá da sala, com a sensação de que algo me observava a cada passo, esperando apenas eu me distrair para aparecer de novo.